Vamos então continuar a nossa série de estudos bíblicos. Nós continuaremos falando a respeito do Yom Kippur, que significa o dia da purificação. Nós estudamos aqui a palavra de Deus sobre um dia anual que encontra-se em Levítico, capítulo 16. É um dia para que o povo de Deus possa se humilhar, orar, declarar o arrependimento, clamar a Deus e cantar louvores, celebrando um novo propósito, o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e amar a Deus conforme a palavra de Deus expressa, tanto no Antigo Testamento, na Torá, na lei, nos profetas, quanto no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, na sua palavra, nas suas epístolas, nos evangelhos, deixaram para nós este sentido de termos assim um dia para o arrependimento coletivo, um dia de humilhação, de oração, declaração do arrependimento e de um novo propósito de vida. Cantar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Este propósito de amar que nós encontramos desde a Torá até o Apocalipse, ele é apresentado para nós como um novo propósito, em um novo coração. Este coração batizado com o Espírito Santo tem então o propósito de ouvir a palavra de Deus, guardar no coração esta palavra para não pecar contra o Senhor e amá-lo, o que significa obedecer a sua palavra, glorificar a Deus, honrar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que nos dá a vida, nos criou do nada. A terra era sem forma e vazia, Deus criou todas as coisas e Deus nos criou, Deus nos sustenta, nos dá a vida, nos oferece a vida eterna, nos oferece o fruto da árvore da vida. Então nós agora precisamos de reconciliação com Deus, precisamos dessa palavra de reconciliação, que significa ter os mandamentos, receber, conhecer, entender e guardar para glorificar a Deus. Amar a Deus significa que você deseja que o nome de Deus seja glorificado sobre todo nome, que Deus seja louvado, que Deus seja adorado, que a glória devida ao Senhor seja rendida a Deus em toda a terra. E você, como filho, como filha de Deus, assume esta responsabilidade com o nome de Deus, de honrar o seu nome, de não tomar o seu nome em vão, mas de viver uma vida que glorifica a Deus à medida que você obedece à palavra de Deus. Essa obediência traz glória ao nome do Senhor, agrada a Deus. Deus escolhe para si aqueles que serão obedientes à sua palavra, aqueles que irão guardar os seus mandamentos, guardar a sua instrução, o seu ensino, irão ensinar outros também, irão pregar, ensinar outros a guardar a sua palavra, o seu mandamento. São esses que Deus escolhe. Esses são os filhos que agradam a Deus, os que obedecem a sua palavra, os que praticam, os que guardam. Estes amam a Deus e a estes Deus ama, diz a palavra de Deus. Então, o Yom Kippur é o momento de estarmos recuperando esta mensagem e levarmos também esta mensagem para que muitos voltem aos caminhos do Senhor, muitos voltem para os braços do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho da sua palavra, é o caminho daqueles que recebem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, amam a palavra de Deus e a praticam, a obedecem, assim edificam a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Hoje então nós vamos estudar o texto que encontra-se no capítulo 9 de Daniel,
que segue este momento. Daniel está pondo em prática, em um momento da história de Israel, Daniel está pondo em prática esta palavra do Yom Kippur, do dia do arrependimento, da confissão, da humilhação, da oração coletiva. Israel estava no exílio babilônico e ali Daniel vai realizar a oração sacerdotal do momento. A mesma oração de Jesus, aqui feita por Daniel, daqui a pouco vamos ver a oração de Jonas também, são orações do Yom Kippur, orações da confissão coletiva, oração da humilhação coletiva, buscando a Deus do exílio e ali Deus se manifestando, Deus respondendo a oração, Deus abençoando não só a Daniel, mas acima de tudo e principalmente todo o povo, que é o alvo da oração de Daniel. Então, quando o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, então virá a restauração de Deus. Daqui a pouco estaremos lendo este texto lá em 2 Crônicas. Mas agora, no momento, vamos ler Daniel, capítulo 9, que diz assim, para nós a palavra de Deus. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Portanto, Daniel buscava entender a palavra de Deus, buscava compreender. Diz aqui que ele entendeu pelos livros. Ele estava lendo, meditando, buscando o entendimento, o conhecimento, a sabedoria de Deus, a sabedoria na palavra de Deus. Isto agrada a Deus, isto abre as portas da revelação, isso abre as portas da visitação de Deus para a nossa vida. Eu quero também, durante estas ministrações próximas, estar sempre enfatizando a minha vivência, a minha experiência em oração, em busca e a forma como Deus abriu os céus e veio trazendo a mim também a resposta, como aconteceu na vida de Daniel, como está na palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu também pude ter esta mesma experiência. Por isso que na minha meditação, na minha palavra, haverá uma facilidade na interpretação, no conhecimento da palavra, devido à experiência que eu tive com Deus, com o Espírito de Deus, com a glória de Deus, ser exatamente como esta aqui de Daniel. Desta forma, todos os passos eu posso confirmar, testemunhar que Deus também realizou esta obra na minha vida. E realmente nós precisamos iniciar por um propósito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sempre que alguém começar a se interessar pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, e buscar, e orar, e se humilhar, e desejar a glória de Deus, o conhecimento de Deus acima de todas as coisas, Deus vai se revelar. A palavra de Deus confirma isto, que quando nós buscamos a Deus, nos humilhamos, Ele nos revela aquilo que Ele tem, aquilo que até o momento está oculto, pela falta de busca, de oração, de amar a Deus, de desejar a glória de Deus acima de tudo, de encontrar neste ponto da manifestação da glória de Deus, do desejo de ver o nome do Senhor ser glorificado,
ver as coisas de Deus, a vontade de Deus prevalecendo sobre a terra. Mas sempre que alguém se desperta, o Espírito de Deus move, trabalha, coopera, colabora, incentiva, e alguém aceita essa palavra do Espírito Santo e começa a se mover na direção de Deus, da palavra de Deus, de buscar a Deus. Isso acontece. Isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu aqui na palavra de Deus. Aconteceu com Daniel. Nós vamos ver Jonas, vamos ver Jeremias, vamos ver Isaías e tantos outros homens e mulheres que se despertaram para buscar a Deus, para conhecer a sua palavra, com o propósito de receber, guardar os mandamentos de Deus e praticar, e viver e obedecer. Ali Deus se manifesta. É o que Jesus diz lá em João 14, é a verdade espiritual, é a realidade. Então Daniel entendeu pelos livros aos quais ele buscava, meditava, orava, ele entendeu que o tempo para acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Nós vamos ver aqui neste estudo várias vezes a menção dos 70 anos, que é o tempo de uma geração. Nós vamos ver uma geração passando por uma circunstância, tendo em vista o acontecido em gerações anteriores. Nós lemos aqui Deuteronômio, que Deus vai punir alguma geração, vai haver uma sequência de punição, vai haver uma sequência em que o pecado ali vai ser cobrado, vai haver realmente um momento de afastamento de Deus e em seguida um momento de restauração. Esse momento de restauração ele é precedido por clamor, humilhação, oração, pelo Yom Kippur, pelo arrependimento da nação. Quando a nação sente, o povo de Deus sofre, o povo de Deus se torna um povo, então, após ser oprimido, após estar no exílio, após sofrer ali o castigo, a palavra de maldição se cumprindo lá de Deuteronômio, então esse povo se humilha, esse povo se arrepende e vem então a restauração, tanto material quanto espiritual. Então Daniel entendeu que haviam de acabar as assolações de Jerusalém em 70 anos, seria o tempo da purificação, o tempo do cativeiro. Então isso é precedido, como por exemplo João anuncia, o seu batismo com água. É o batismo precursor da purificação. É o mesmo sentido de Ezequiel, que aspergirei sobre vós água pura, é o mesmo sentido de João Batista, que vinha batizando com água, é o mesmo aqui de Daniel, que esses 70 anos vão se cumprir e pouco antes deste momento haverá um espírito de arrependimento, conforme está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, um período de arrependimento, de choro, de pedido a Deus de perdão pelos pecados do povo, clamando pela restauração espiritual. Então diz assim a palavra de Deus em Zacarias 12:10: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então há um precursor como João Batista, há um precursor como em Ezequiel: derramarei sobre vós água pura, então virá o Espírito Santo. João Batista diz: então virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Ezequiel diz: então vos darei um novo coração e um novo espírito. Haverá então o derramamento do Espírito Santo, conforme anunciado em Joel, capítulo 2, conforme nós temos lá em Atos, capítulo 2. Pedro falando, este é o cumprimento da palavra de Deus, de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro mesmo segue esta mesma linha, essa mesma doutrina. Ele diz: então, o que vocês devem fazer?
compungiu-se o coração do povo e queriam saber o que nós precisamos fazer. Pedro responde: vocês vão fazer o que Ezequiel disse, vocês vão fazer o que João Batista disse, vocês vão fazer o que Levíticos falou, que a Torá ensina, vocês vão fazer o que Daniel está fazendo aqui no texto que nós estamos estudando hoje. Vocês irão se batizar, vocês serão batizados com água, como este primeiro momento. Está havendo aqui um momento inicial para o processo de redenção, de restauração de tudo. Que você precisa ser batizado pelo seu pecado anterior, batizado com água, ser purificado, confessar o seu pecado, arrepender-se e receber um novo espírito, receber um novo propósito. Agora eu vou receber a palavra, e a palavra que eu receber a partir de agora, eu irei guardar esta palavra, eu irei obedecer a Deus, eu vou glorificar a Deus. A partir de agora eu vou querer a glória de Deus sobre todas as coisas, eu vou obedecer a Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A partir de agora é a palavra de Deus que vai me guiar. Então você passa pelo batismo com água, pela purificação, pela confissão dos pecados, pelo momento de humilhação, de arrependimento, de declaração de novo propósito de vida, de clamar, de louvar, de glorificar a Deus, para viver uma vida que glorifica a Deus. E a forma de glorificar a Deus é obedecendo a sua palavra. Mas aí Pedro já diz, olha, mas como diz a palavra de Deus na Torá, como diz Ezequiel, como eu estou citando aqui o Antigo Testamento, o profeta Joel, vou dizer para vocês, depois de serem batizados com água, serão também batizados com o Espírito Santo. Porque o primeiro homem e a primeira mulher tinham a palavra de Deus, mas não tinham ali o derramamento do Espírito Santo para obedecer a palavra e foram vencidos pelo diabo, foram enganados pela serpente. Mas agora, neste novo momento, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele já venceu a morte, ele venceu o diabo, ele ressuscitou, ele já subiu ao céu, recebeu do Pai o Espírito prometido, da promessa, para que ele cumpra a sua palavra dita por João Batista: ele vos batizará com o Espírito Santo. Como foi dito à igreja primitiva, que não muito depois daqueles dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então que eles ficassem em Jerusalém antes de iniciar ministério, antes de iniciar discipulado, antes de iniciar evangelismo, antes de iniciar missões transculturais, qualquer projeto que fosse, eles necessitariam ser batizados com o Espírito Santo. Então Pedro diz para aquelas pessoas que estavam ali na festa do Pentecostes, diz: olha, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, confesse o seu pecado, porque depois, na sequência, todos serão também batizados com o Espírito Santo para vencer o mal, para vencer o pecado, para vencer a mentira, o engano do diabo e para glorificar a Deus, para dar glória a Deus, não só na expressão dos lábios glória a Deus, mas na expressão da vida que dá glória a Deus quando recebe a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus e vence o mundo. E esta é a palavra que vence o mundo, a vossa fé, porque você recebe a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus pela fé, sem ver, pela promessa, pela palavra, pelo amor a Deus sobre todas as coisas. Vem o diabo com a concupiscência dos olhos, mostra as glórias deste mundo, mostra tudo que esse mundo tem, que ele mostre, porque o Espírito de Deus que habita em nós fala conosco e diz: maior é aquele que está em nós, maior é a promessa de Deus, e pela fé eu espero novo céu e nova terra em que habita a justiça. É para lá que eu vou. Eu quero é Deus, eu quero é o Senhor na minha vida, e é o Espírito Santo que nos dá vitória sobre o que o mundo nos mostra, o que o diabo nos mostra. É aquela mesma serpente que venceu o homem e a mulher lá no jardim do Éden, agora ele é derrotado, e pelo Cristo, pela palavra de Jesus, nós pisamos na cabeça do diabo, esmagamos a serpente, vencemos a morte, vencemos o diabo,
temos uma nova vida, somos batizados com o Espírito Santo e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então esta é a palavra, esta é a mensagem, e nós agora estamos aqui trabalhando este primeiro momento do arrependimento, Yom Kippur, que significa dia da purificação, dia da confissão, dia da humilhação, dia da oração, dia de clamar a Deus pela nossa nação, dia de clamor coletivo e dia também de celebrar, de glorificar uma nova vida, um novo propósito. Nós viveremos, Senhor, nós estamos vivendo agora para glorificar o Teu nome, não só com os nossos lábios, não só com a nossa palavra, mas, Senhor, com a nossa vida, obedecendo, obedientes à Tua voz. Fala, Deus, que agora o Teu povo ouve e o Teu povo pratica a Tua palavra pela unção do Espírito Santo. Então, Daniel começou a buscar a Deus, ele então entendeu que seria uma geração, 70 anos, e no versículo 3 está escrito assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, e jejum e pano de saco e cinza. Então é exatamente o que está lá em Deuteronômio capítulo 30, nós trabalharemos esse texto completo, assim como estamos fazendo aqui com Daniel 9, em que Daniel está cumprindo a palavra de Deus, que está em Deuteronômio 30, que fala que quando eles estivessem no cativeiro e ali eles se arrependessem, se humilhassem e voltassem a buscar a Deus, é o que Daniel está dizendo: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza, com o Yom Kippur, com o dia do arrependimento, o dia da purificação, o dia do quebrantamento, o dia da humilhação. Então Daniel cumpre a palavra de Deus, Daniel está realizando a palavra de Deus, Daniel está agradando a Deus, Daniel está sendo aqui escolhido por Deus para levar esta mensagem, porque ele está exatamente no centro da vontade de Deus. Ele se quebranta, ele entende, ele recebe a palavra, tudo começou lá com a leitura da palavra, ele agora deseja obedecer a Deus, ele deseja mais do que ele obedecer a Deus, deseja que toda a nação se volte para Deus. Ele está exatamente como foi profetizado em Deuteronômio 30, ele está cumprindo a palavra de Deus. Deus aqui já está recebendo. Nós vamos ler aqui durante o texto que o anjo de Deus vai dizer: Daniel, assim que você começou a orar, eu já fui mandado, Deus já me enviou, porque você acertou, você tocou aí no centro da palavra de Deus, da vontade de Deus, da promessa de Deus. Deus é fiel, Deus já mandou cumprir. Cumpra na vida de Daniel, porque Daniel está buscando a palavra, Daniel deseja guardá-la no coração, Daniel deseja praticá-la, Daniel deseja glorificar a Deus. E o anjo diz: Daniel, eu vim porque você é muito amado. E Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quando Daniel busca a palavra e ora, começa a orar, ele está sendo amado por Deus, porque ele está dentro da palavra de Deus, ele está obedecendo a Deus, ele está agindo como filho de Deus, como a promessa de Deus, a profecia de Deuteronômio, da Torá. Então, todo homem e mulher que se humilhar e orar e se quebrantar e confessar o seu pecado e arrepender-se e tiver um novo propósito, Deus amará. E se Deus ama, Deus envia a bênção. E você vai ver, você não tem noção das bênçãos de Deus na vida daquele que ama a Deus através da sua palavra, com este propósito de guardar a Deus, ser amado por Deus. Isso traz uma bênção, isso traz uma comunhão, isso traz uma nova vida, uma vida com Deus. Você não faz noção do quanto é maravilhoso nós recebermos essa nova vida. Mas aqui, pelo estudo, pela palavra, você vai entender
Você talvez não faça noção, mas eu creio que você já vive essa promessa. Você já é abençoado, você vai entender o que significa ser abençoado pelos céus e viver conforme a palavra de Deus. Como é? Bem-aventurado. O que significam as bem-aventuranças? Eu creio que é muito mais do que você já ouviu ser ministrado até hoje, mas nós já estamos aqui trabalhando. Você vai ouvir e vai glorificar a Deus, em nome de Jesus. No versículo 4 está escrito assim: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Daniel acertou muito bem. Creio que os céus naquela hora falaram: muito bem, Daniel, você acertou. Muitos não acertam o caminho. O caminho é estreito, a porta é estreita, poucos acertam. Muitos querem chegar a Deus, muitos querem amar a Deus, mas não acertam. Vão por uma porta, vão por um caminho, vem uma interpretação bíblica, vem uma teologia, vem uma ortodoxia, uma denominação fala uma coisa, outra denominação fala outra coisa, mas o caminho de Deus é perfeito e é estreito. E aqui Daniel acertou o caminho. Glória a Deus. Vamos também acertar este caminho. É o caminho que nós estamos aqui anunciando. É a verdade, é a vida, é o caminho de Jesus. Este é o caminho, andai por ele. O caminho começa quando Daniel começou a orar. Diz a palavra de Deus aqui, no versículo 4, que ele orou ao Senhor, como seu Deus, orou com fé, clamou, se humilhou, quebrantou-se, clamou, declarou a glória de Deus e confessei. Então houve aquele Yom Kippur, aquele quebra do passado, do pecado, da desobediência a Deus. Ele se quebrantou, ele se humilhou e confessou. Veja que a porta estreita começou com uma oração de confissão coletiva. Ele vai se apresentar como a palavra de Deus nos chama a ser uma nação de sacerdotes. Ele não é egoísta. Ele não foi ele pedir uma coisa para ele. Não é uma oração de petição. É uma oração, é de confissão coletiva. O caminho é estreito. Você não pode perder nenhum ponto. Senão você já vai sair da direção da porta estreita. Orou, se humilhou, se quebrantou, vestiu-se de saco, cinza, jejum, oração, rogos, dirigiu o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração. A palavra de Deus diz que temos que buscar a Deus. Este buscar a Deus também significa sair do mundo, sair das coisas que nos envolvem e dar maior valor a Deus. E reconhecer que Deus é mais importante. Deus é maior do que tudo. Deus tem a resposta. Deus tem a vida. Deus tem a solução. Você vai a Deus. Busca a Deus de todo o seu coração. Deixe o mundo para trás. Deixe as coisas que o mundo oferece para trás. E reconheça, Deus é mais importante. Deus tem a palavra de vitória. Deus tem a resposta. Deus tem a solução. Deus tem a vida. Deus tem tudo. Deus é tudo e Deus tem tudo para mim neste momento. Deus vai dar a vitória. Busque a Deus. Toda a força, todo o coração. Só Deus. Somente Deus. Tudo para Deus. Vou buscar a Deus. Vou deixar o mundo tudo para trás. Todos os outros amores da vida ficam para trás. Meu coração é somente teu, Senhor. É somente para ti buscar. Deus tem a solução. Se eu buscar a Deus, se eu tocar, se eu chegar na sua presença, se eu falar com Ele, se Ele me ouvir, se Ele me responder, virá a solução.
Deus tem a solução. Deus tem todo o poder. Deus tem toda a resposta. Deus tem a resposta certa. Isso é buscar a Deus de todo o coração. É o máximo. É Deus, somente Deus. Deus, somente Deus tem a resposta. Daniel orou, confessou. E Daniel aqui nos traz aquela mesma revelação de Moisés, quando fala pouco antes do recebimento da lei, lá no Monte Sinai, ele fala quem é Deus. Deus se revela para ele, Deus fala com ele, para que Moisés ensinasse o povo com que Deus vocês estão lidando, quem é Deus. E que Daniel fala corretamente, esse é o caminho estreito. Vamos aprender. Ele diz assim: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, é Deus, Deus vivo, Deus todo-poderoso, Deus maior que tudo, Deus que sabe tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe o que faz. Diz assim: que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele aqui falou tudo o que Jesus falou em João 14. O que me ama é aquele que tem a minha palavra, tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. Então Daniel já sabia disso. Daniel vai buscar a Deus sabendo disso. Sabendo que se o povo não busca a Deus guardando os seus mandamentos em primeiro lugar, o povo está revestido de vaidade, de avareza, de desejo próprio, egoísta, carnal. É certo que este povo não ama a Deus. Esse povo ama o mundo, ama as coisas que vê, ama a glória deste mundo, ama o presente século. Este povo não ama a Deus. Daniel já sabe disso. Quem ama a Deus são os que guardam os seus mandamentos. Isso não é coisa lá do Antigo Testamento, não. É de João, 1 João, Paulo, Pedro. Jesus fala isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então é isso aqui, é o caminho estreito, é este, que guardas o conserto e a misericórdia. Então Daniel também sabe que se ele se humilhar e orar e confessar e se arrepender e clamar a Deus, ele sabe que se ele for o sacerdote do povo, da nação, Deus vai perdoar. Deus guarda o conserto e a misericórdia. Deus é fiel, Deus é bom, Deus vai nos perdoar. Mas nós precisamos nos converter, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ser purificados com água e nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, com este nobre e novo propósito de ter um novo coração, coração que guarda a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que se comove com a palavra de Deus, coração de carne, um novo coração e um novo espírito que dá força a este coração, a esta vida para praticar esta palavra, que ama a Deus. Versículo 5. Pecamos, veja que está no plural, é Yom Kippur, é confissão coletiva, é a ação de um servo de Deus que age como sacerdote do povo. Ele está se colocando entre Deus e o povo. Deus nos dá essa permissão na sua palavra para que todos nós possamos atuar como sacerdotes. Deus nos chama para sermos um povo escolhido, sacerdócio santo, uma nação de sacerdotes que recebem a palavra, guardam a palavra, cuidam da ministração da palavra e também da intercessão pelo povo, oram pelo povo, têm uma atitude sacerdotal de ensino, de zelo, de oração, de intercessão pelo povo, coletivo, não é individual. Para que esta palavra se cumprisse, para que essa oração fosse respondida, Daniel sabia que ele tinha que se colocar no lugar do povo, à frente do povo, como intercessor, como sacerdote. Por isso ele usa a palavra no plural, do Yom Kippur de Levíticos,
capítulo 16. Pecamos e cometemos iniquidade, o erro, o mal, nos desviamos da tua palavra e procedemos impiamente, fomos cruéis, fomos covardes, fomos agressivos, fomos maldosos, fomos maliciosos, nosso povo inteiro, nossa nação, e fomos rebeldes, contrários à tua palavra. Nós desvalorizamos a tua palavra. Na verdade, o pecado que leva o povo a chorar, o quebrantamento, é de ver a palavra de Deus ser tão maltratada, tão desvalorizada. Um Deus vivo, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nos dá a sua palavra, nos dá a vida. E nós trocamos a obediência a Deus pela obediência a uma cobra, a uma serpente, que diz que não é assim, diz que não é para fazer o que Deus está dizendo, porque o caminho de Deus não é o melhor, o que Deus está dizendo não é bom para nós, e nós ofendemos a Deus, nós pecamos contra Deus somente, nós fomos rebeldes contra a palavra de Deus. O mundo nos oferece a morte, pouco tempo de vida, vaidade, tudo passará, a palavra de Deus permanecerá para sempre, mas ainda assim, o povo de Deus que usa o nome de Deus desvaloriza a palavra de Deus, desvaloriza o testemunho da glória de Deus, não busca testemunhar, pregar, anunciar